posição difícil, um homem sanguíneo, que uma vez quando Jesus estava para ser preso, pegou da sua espada e cortou a orelha do soldado Malco. Um homem que era destemido, porém, com todos os problemas e mazelas que qualquer ser humano tem. Porém, algo mudou a vida deste homem. Após a crucificação e a ascensão de Cristo ao céu, a sua ressurreição, o evangelho a qual ele ouviu do próprio Senhor Jesus começou a trazer e fazer efeito em sua vida. E após o evento que nós sabemos de Atos 2, na descida do Espírito Santo, na festa de Shavuot, festa de Pentecostes, este homem é cheio do Espírito de Deus. Esse homem passa a ser impactado com o poder do Altíssimo. Esse homem tem sua vida transformada, regenerada, mudada por dentro e por fora. E a partir de agora ele passa a ser líder da igreja em Jerusalém. Ele passa a ser um dos comandantes e pioneiros da obra do Senhor na cidade de Jerusalém. Uma igreja recém-nascida e formada pelo Mestre Jesus, a qual Deus colocou por sob tutela do apóstolo Pedro para guiar a igreja, juntamente cooperando com ele o Espírito Santo. O fundamento que era Cristo Jesus, porém foi delegado aos discípulos, apóstolos do Senhor, a doutrinação da igreja, a condução do corpo de Cristo. E o apóstolo Paulo, ele quando estava em Roma, ele escreve esta carta. Nós bem sabemos que essa já é a segunda carta, não é a primeira. E nesta carta ele vem a exortar e a admoestar a igreja, aqueles que estavam unidos ao Senhor, uma igreja que estava passando por perseguição, por momentos difíceis. Essa carta foi escrita por volta do ano 64 a 67 depois de Cristo. Essa carta foi escrita durante o reinado de Nero em Roma, durante um período de extrema perseguição aos cristãos, onde muitos não sabiam como agir, como falar, como proceder, o que eu devo fazer para ser um cristão verdadeiro. E em poucas palavras nesta carta, o apóstolo Pedro vem ensinar a igreja como devemos agir. Primeiramente ele vem explicando que nós somos regenerados, restaurados. A Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos. E o homem na condição de morto, ele não tinha como se chegar a Deus. Ele não tinha uma condição de ir até o seu Criador, porque morto não fala, morto não pensa, morto não age, morto não anda. Mas Deus, com sua infinita graça, Ele vai emanar a sua graça preveniente, nos ressuscitando com Cristo, para que possamos, uma vez contemplado pelo Espírito Santo, ser lavado com lavar regenerador de dentro para fora. Ele tira de nós toda a masdela, Ele tira de nós toda a mácula, Ele tira de nós tudo que nos atrapalha, e Ele nos enxerga a sua graça, o seu amor, através do seu Espírito Santo. Uma vez salvo, agora eu sou adotado por Deus, eu pertenço à família de Cristo pela adoção. E através da justificação, eu e você, que éramos pecadores, estranhos às promessas, que estávamos distantes de Deus, agora temos uma nova condição perante o nosso Criador, de justificados, não por obra nossa, porque nós não somos salvos por mérito humano, por nenhuma obra que possamos fazer, porque a nossa salvação vem dele, por ele, para ele. É ele a razão e o motivo da nossa alegria, da nossa entrada no céu. Uma vez justificado e adotado por ele, agora segue-se a santificação. Se na salvação depende totalmente dele do início
nossa fé, da nossa salvação. Ele é o motivo de nós termos agora uma condição de filhos de Deus, de estarmos na família do Senhor. Mas agora na santificação, eu preciso colaborar com Ele, para que a semente divina de Deus no meu coração possa resplandecer, possa crescer, possa frutificar e para brotar. A palavra de Deus diz que pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E Ele nos salvou para que nós pratiquemos boas obras. E para eu viver um viver santo como Ele é santo e praticar boas obras, eu preciso acrescentar à minha fé algumas virtudes recomendadas. Ele diz que para eu viver um viver santo, uma jornada cristã, para eu fazer a vontade de Deus, não é apenas crer, mas eu tenho que crescer em relacionamento com Deus. E só existe uma forma de eu crescer em relacionamento com Deus: buscando a Deus, buscando a sua palavra, lendo, meditando, orando, descendo a olaria, deixando Deus trabalhar, deixando Deus me moldar, deixar Deus fazer da vontade dEle, da maneira dEle, do jeito dEle e no tempo dEle. Uma vez que agora eu me humilho perante a potente mão de Deus, Ele começa a agir lá no seu interior. Sabe o que Ele faz? Onde havia mágoa, não há mais. Onde havia tristeza, agora é alegria. Onde havia rancor, agora é felicidade. Onde tinha angústia, agora é contentamento. Onde havia pobreza, agora tem fartura. Deus vai trabalhando. Ele vai te cercando por trás e por diante, porque Ele te conhece, Ele me conhece. Ele sabe o que nós precisamos antes mesmo de falar. E Ele vai trabalhando. Ele vai te regenerando. Ele vai te revestindo de unção, de poder. E Ele vai acrescentando à sua fé a virtude. São qualidades, características inerentes ao cristão verdadeiro. E o apóstolo Pedro está exortando a igreja: busca Deus, busque o seu poder eterno, deixa Deus trabalhar, enchei-vos do Espírito Santo. Sabe como eu faço isso? Eu tenho que negar a mim mesmo, negar a minha carne, as paixões carnais, negar ao mundo a concupiscência dos olhos. Fazendo isso, eu começo a trilhar o caminho que Deus projetou para mim. Porque Deus tem um propósito para todas as coisas. Deus trabalha na contramão do homem. O que o homem diz que não vai dar, Deus fala, vai dar. Não vai ser sim. Não pode, eu posso. Ele não faz, mas eu faço. Deus age no impossível. Sabe por quê? Porque o possível Ele deixou para mim e para você. Deus só vai entrar na causa, no processo, quando não há mais recurso humano, quando não há mais força no homem, quando não há mais condição natural. Aí o sobrenatural de Deus começa a agir. Deus começa a trabalhar de uma forma imprescindível. E sabe por que Ele faz isso? Porque Deus não compartilha da glória dele com ninguém. A glória é do Senhor, a vitória vem dele. E a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu propósito. Lembre-se que todas as coisas estão incluindo as tribulações, as provações, as tentações, as dificuldades, mas também a bênção, a vitória. Deus conhece o nosso ser, o nosso viver. Deus não aceita nossas desculpas, porque o preço maior já foi pago na cruz do Calvário. E aqui nós lemos que Ele concede a nós tudo o que é necessário para uma vida piedosa. Você precisa de fé, peça a Deus. Precisa de sabedoria,
sabedoria, peça a Deus. Precisa de paciência, peça a Deus. Precisa de perseverança, peça a Deus. Eu preciso de controle próprio, peça a Deus. Eu preciso de longanimidade, longo ano, peça a Deus. Mas deixa Deus te moldar, porque o vaso, para ele ser purificado, ele ser moldado, muitas vezes tem que ser quebrado. Ele desce na olaria, o Senhor vai amassando o barro, vai fazendo um vaso novo, vai tirando a rachadura, vai tapando as brechas. Ele vai moldando quantas vezes for necessário. Sabe o que eu entendo aqui? Que Deus é o nosso professor e nós somos alunos do Espírito Santo. E nós estamos em constante aprendizado, fazendo a vontade dele. Sabe por quê? Nós somos seres humanos limitados. Nós não conhecemos como ele conhece. Nós não sabemos do todo como ele sabe. Porque Deus é onipotente, onipresente, imutável, onibenevolente. Ele não muda, ele conhece o fim e o início. Ele sabe de todas as coisas e ele sabe o que é melhor para mim e para você. Deus trabalha nos mínimos detalhes. Muitas vezes nós não compreendemos e por não entender a vontade de Deus, abrimos nossas bocas para reclamar, para murmurar. Achamos que está demorando, mas a palavra de Deus ela é fiel e verdadeira. Deus nunca falhou. Aquele que começou a boa obra, pastor, não irá terminar sem que antes ele faça o que propôs em seu coração. Se ainda não acabou a obra, é porque ainda tem algo para Deus fazer. Espera no Senhor, confia no Senhor, deleita no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, deixa que Ele faça do jeito dEle, da maneira dEle, no tempo dEle, porque Deus sabe o que faz. Sabe o que nós aprendemos? A Bíblia diz que nós devemos ser imitadores de Deus, como o apóstolo Paulo dizia. Como eu posso imitar um ser que é superior a mim, transcendente, imanente? Como que eu posso ser santo como ele é santo se eu não consigo atingir a estatura de varão perfeito? Porque eu só vou atingir quando estiver no céu. Mas aí nós entendemos e compreendemos pela real e verdadeira interpretação da Bíblia que o segredo da santificação é a busca. Enquanto eu busco a santificação, eu cresço. Enquanto eu busco a santificação, Deus vai me dando capacitações, vai me dando dons, vai me trazendo virtudes, vai trazendo fruto do Espírito. Como que eu posso produzir fruto de Espírito se eu não priorizar o reino de Deus? Como eu posso ver milagres, sinais, maravilhas e prodígios se eu não buscá-los? Irmão, se nós olharmos para a nossa vida e o nosso tempo presente, e olharmos para a Bíblia, para a era dos apóstolos, contemporânea ao Senhor Jesus, primeiro século, nós falamos o que mudou. O que mudou é que a igreja estava em perseguição. Os cristãos estavam na esperança e perspectiva da vinda do Senhor Jesus. E você sabe o que acontece com o crente quando ele espera a volta de Jesus? Ele age como se hoje fosse o último dia. E sabe por quê? Porque esse pode ser a última noite que nós estaremos aqui. Se tem uma coisa que nós não podemos nunca esquecer, igreja, o nosso Senhor vem. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Ele vem buscar a igreja. Nós devemos estar preparados. Nós devemos estar na posição que Ele nos chamou, fazendo a sua vontade. Se nós chamamos Ele de Senhor, logo nós somos servos. E o servo não tem vontade própria. O servo cuida de agradar o seu Senhor. Jesus Cristo é a cabeça do corpo que é a igreja.
é Ele quem comanda, é Ele que direciona, é Ele que faz, é Ele que toma a decisão. Como que eu posso dizer que eu vou fazer, que é do meu jeito, que tem que ser assim, se Ele é a cabeça, é Ele que coordena, é Ele quem manda, é Ele quem determina, é Ele quem controla, é Ele quem conduz. A Bíblia diz que devemos nos encher do Espírito Santo. Na verdade, nós não enchemos, é Ele que nos enche. Nós temos que estar dispostos a ser usados, a ser enchidos. Sabe o que o Senhor diz? Abre a tua boca e eu a encherei. Dê lugar em relação ao Espírito Santo, para que Ele possa te controlar, para que Ele possa te encher, te restaurar. Mas uma coisa eu digo para vocês, assim como o apóstolo Paulo exortou a sua igreja, vai ser difícil? Vai ter pedrada no caminho? Vai. Tem lutas? Tem. Vamos chorar? Vamos. Tem dores? Tem. Mas no final nós vamos dizer que valeu a pena esperar no Senhor. Valeu a pena esperar na paciência no nosso Deus com esperança. Porque Deus é fiel em todas as suas obras. Ele nos chamou para vivermos em novidade de vida. A palavra de Deus diz que nós devemos nos revestir de Cristo na força do seu poder. Sabe o que nós entendemos aqui? Que quando a dificuldade e o desafio vem, você diz eu não posso, e Ele diz você não, mas eu posso. Jesus Cristo diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Se Ele venceu, nós venceremos com Ele. Mas como que eu, sendo fraco, falho, posso vencer com Ele? Me submetendo totalmente a Ele, me entregando à sua vontade, fazendo o que lhe é agradável, praticando boas obras. Igreja, nós não fomos chamados para ficarmos apenas entre quatro paredes. O nosso cristianismo tem que transcender a essa igreja lá fora. Temos que pregar o Evangelho, temos que praticar boas obras, ajudar as pessoas, temos que fazer o que Ele mandou, amar o nosso próximo como a nós mesmos. Temos que demonstrar o poder de Deus. Sabe por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E se nós cremos, irmãos, nós temos que ver algo novo acontecer. Irmãos, o cristianismo, diferente de todas as outras religiões, ela é uma religião de experiência. O budismo é uma religião apenas experimental, cerimonial. O mesmo o hinduísmo e o espiritismo tem suas tradições, suas reuniões, mas não tem experiência. E qual a diferença do cristianismo? Nós temos um Deus vivo, e esse Deus vivo, Ele age em nossa vida. E sabe o que acontece quando Ele age em nossa vida? Começa a brotar, começa a semente do Evangelho, começa a germinar, e ela produz em nós um novo pensar, uma nova atitude, um novo modo de agir. O cristão verdadeiro, ele fala diferente. O cristão verdadeiro, ele pensa diferente. O cristão verdadeiro tem atitudes diferentes. Ele não anda conforme o mundo, mas a mente dele é restaurada, é renovada, e ele anda segundo o Espírito de Deus. E a Bíblia diz que todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O filho tem que fazer o que vê o pai fazer, tem que imitar o pai. Se Deus é nosso pai, nós temos que amar como Ele amou, perdoar como Ele perdoou, ter paciência, longanimidade, bondade. E nós temos que buscar em Deus. Só que o homem, por ter uma visão limitada, ele olha muito o aqui e o agora. Nós achamos e limitamos a Deus, achando que a obra de Deus está restrita ao que nós sabemos ou queremos ou fazer. Mas Deus diz assim:
Os meus caminhos não são os vossos caminhos. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, diz o Senhor dos Exércitos. Deus tem pensamentos maiores e melhores, pensamentos de paz para nos dar alegria, pastor, para mostrar para nós que vale a pena. Nos momentos de dificuldade Ele está do nosso lado. É Ele o Consolador, é Ele que trabalha em nosso coração, é Ele quem vai nos fortificar, nos ajudar. Quando eu reconheço que eu sou fraco, estou na posição de vaso de barro, Ele me enche. Porque enquanto o homem for arrogante, achando que pode, que faz, que é, Deus não trabalha, Deus amassa, Deus quebra e faz um vaso novo. Deus quer que eu e você nos tornemos para Ele, para buscá-lo. Busque a mim, enquanto há tempo. Vivemos numa geração perversa e cruel. Vivemos momentos difíceis, onde cada dia está mais difícil viver o Evangelho, ser um cristão verdadeiro. Mas irmãos, quem disse que a igreja crescia em tempos bons, em tempos de calmaria? A história da igreja, se nós pegarmos desde a fundação de Atos 2, a história da patrística, da escolástica, dos reformadores, pré-reformadores, a história do pentecostalismo na igreja, foi com sofrimento, foi com dificuldade, foi com muita lágrima, mas o fruto disso tudo está aqui, ó. Você pode olhar para o lado e falar: valeu a pena. As lágrimas dos reformadores valeu a pena. O choro daqueles que começaram a obra do Senhor no nosso país valeu a pena. Hoje a igreja está consolidada, firmada, porque Deus é quem abriu essa porta. E a porta que Deus abre, ninguém fecha. E a porta que Ele fecha, ninguém abre. Ele é o Senhor da história. Ele é o Senhor da igreja. Deus trabalha de uma forma especial. E sabe o que nós vemos pelas Escrituras? Que todas as vezes que com dificuldade os homens e mulheres de Deus labutaram na presença do Senhor, a vitória foi certa. E Deus mostrou que no final o nome dele vai ser glorificado. E eu digo para você, irmão e irmã, a nossa vida tem um propósito perante o nosso Criador. Deus sabe de todas as coisas, Ele nos entende, Ele tem um projeto e esse projeto não pode mudar. Nós sabemos que Deus jamais perdeu uma batalha. Deus jamais agiu da forma que o homem esperava, para que Ele pudesse nos surpreender e nós possamos no final dar glória somente a Ele. Você sabe o que eu ganho em esperar com paciência no Senhor? Eu começo a ver coisas que antes eu não vi. Eu começo a viver coisas que eu não vivi. Irmãos, pode olhar para a sua vida. O momento que você mais cresceu espiritualmente foi em momento de sofrimento, de tribulação, de provação. Sabe por quê? O amor de Deus foi derramado sobre sua vida. O seu coração estava quebrantado, contrito. E aí você deixa Deus falar, você deixa Deus trabalhar, você deixa Deus agir. E isso produz em você um crescimento espiritual. Isso produz em mim e em você um fortalecimento do Espírito. Porque quando o homem acha que está fraco, é aí que ele está forte. Quando ele acha que ele está forte, ele está fraco. Sabe por quê? Porque ele não deixa Deus agir da forma que ele quer. E para que eu e você possamos ver o agir dele, nós precisamos deixar Deus trabalhar de uma forma surpreendente. Irmãos, e aí tem algo maravilhoso que nós não compreendemos.
Deus tem uma ótica diferente do homem. Sabe por quê? O homem olha a aparência, Deus olha o coração. O homem quer ver força, o homem se apoia em conhecimento humano, mas Deus quer apenas um vaso para ele encher. Ele quer um coração quebrantado e contrito, que abra para que ele possa usar. Isso quer dizer que para Deus não importa quantas faculdades você tem, para Deus não importa o valor da sua conta bancária, para Deus não importa o seu status social, aonde você mora, para Deus não importa nada disso. Quando o profeta visitou a casa de Jessé, Jessé trouxe todos os seus filhos, os mais fortes, mais educados, mais inteligentes, mais bonitos, e Deus a rejeitou a todos. Falou: acabou, Jessé, os mancebos, os filhos? Não, Samuel. Tem um menorzinho, tem um que ninguém liga para ele, tem um que não tem muita importância, tem um que, se ele estiver aqui ou não faz diferença para nós. Tem um que a gente nem percebe quando ele entra e quando ele sai de casa. Tem um que a gente não dá volta dele nunca. Ele fica lá no campo apacentando ovelha. E o Senhor diz a Samuel: eu tenho rejeitado a todos, mas a este Davi eu chamei para uma aliança eterna. Ele será o rei da minha casa de Israel, e a sua descendência será poderosa na terra. Darei a ele uma descendência eterna. Você sabe o que quer dizer isso? Deus te dá importância. Deus jamais vai desprezar um coração quebrantado e contrito. Todas as vezes que nós nos debruçamos perante o Eterno, reconhecendo que somos pequenos, que somos falhos, que somos totalmente dependentes dele, Ele diz: a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Você está preparado? Está preparada para ser um vaso de Deus? Desce a casa do oleiro. Desce a casa do oleiro. Deixa Deus trabalhar do jeito dele. Para de questionar. Pare de reclamar. Pare de agir da sua forma. Para de tomar providência. Deixa Deus agir da sua maneira eterna. Os caminhos de Deus são caminhos eternos. Ele nos guia por veredas de justiça e paz. Ele nos dá proteção, livramento. Ele supre necessidades. Ele te enche de graça, conhecimento e paz eterna. A palavra de Deus diz que é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, que está à sombra, atrás do Senhor, descansará. Sabe o que o Senhor diz para mim e para você? Você está com medo da situação, da causa? Está difícil? Ele diz assim: agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Quem poderá contra a mão do Altíssimo? Quem poderá deter a forte mão do Eterno? Quando Ele determinar a bênção, as portas vão se abrir. Quando Ele determinar a bênção, o inimigo vai cair por terra. Quando Ele determina a bênção, ninguém fica na sua frente. Você sabe o que eu aprendo com a Bíblia? Quando Deus tem um projeto, pode ter um mar na sua frente, ele vai se abrir. Pode ter um leão diante de você, ele vai jejuar. Quando Deus determina a bênção, não tem nada que possa impedir. O nosso Deus, igreja, é um Deus vivo, é um Deus soberano, é um Deus eterno, que não conhece derrota, não conhece fracasso. E Ele diz que aqueles que estão na sua posição, seguindo firmemente,
são mais que vencedores por aquele que nos amou. Ele diz: aquele que não poupou, pastor, nem o seu filho unigênito, algo mais precioso, como não nos dará com ele todas as coisas? Tudo que Deus fez foi para que o nome dele fosse glorificado. Igreja, entenda que o nome de Deus só é glorificado quando você tem vitória. Entenda que o nome de Deus só é glorificado quando você se levanta. Entenda que o nome de Deus só é glorificado quando você deixa Ele agir. Sabe o que quer dizer isso? O maior interessado em te abençoar é Deus. Então não impeça a bênção, não impeça a vitória. Busque Ele de coração. A Bíblia diz que Deus não resiste um coração quebrantado. Ana foi para o templo orar sem força, pastor. Ana não tinha palavras mais, humilhada, sofrendo, cansada de duvidarem dela, cansada de ser passada para trás, de não ter importância. Chegou no templo sozinho e foi orar perante o eterno Deus de Israel. E ela não conseguiu orar, irmãs. Ela chorava, babuceava com a boca, não tinha nem palavras, e as lágrimas caíam, molhavam o templo. E o Senhor Deus do alto céus contemplou Ana e determinou a vitória, a bênção. Sabe o que Deus diz? O tempo de cantar chegou, o tempo da vitória chegou, o tempo de levantar a cabeça chegou. Determina a tua bênção. Saiba que aquele que está contigo é o Todo-Poderoso, que nada pode impedir o seu agir, e Ele é fiel em todas as suas palavras. Ah, mas o tempo passou. Para Deus não existe tempo. Ah, mas eu não posso. Deus não atua conforme o homem. Deus não precisa de circunstâncias favoráveis. José foi parar dentro do Egito, no exílio. José foi parar dentro da prisão, na masmorra. E agora, pastor? Um homem que tinha sonho de Deus, um homem que o Senhor tinha revelado coisas grandiosas, maravilhosas a seu respeito, vê tudo indo embora. Mas dentro de José ele sabia: aquele que começou a boa obra não vai parar enquanto não houver terminado. Há uma esperança para aqueles que confiam em Deus. E quanto tempo Deus precisou para mudar a vida de José? Da noite para o dia. Quando Ele determina a bênção, ninguém para a mão do Senhor. Da noite para o dia, Ele interpreta o rei, o sonho do rei, e ele muda de status de posição. Agora o prisioneiro vira governador do Egito. E Deus coloca os seus inimigos nos seus pés. Deus exalta José e deixa a história dele para mim e para você, para dizer: aquele que confia em mim, ainda que esteja no calabouço, no fundo do túnel, ainda que esteja sem esperança humana, eu resgatarei, eu irei lá em Lodebar buscá-lo na terra de esquecimento. Eu exalto a quem quer e humilho quem eu quero. E o nosso Deus só diz assim: busca a mim. Busca a mim, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Ai, igreja, se nós soubéssemos quantas coisas Deus tem, projetos em nossas vidas, quanta coisa Deus quer nos usar, e muitas vezes nós nos limitamos,
porque não conhecemos o bastante o nosso Deus. Mas Ele diz assim: apenas entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e mais Ele fará. Deixa na minha mão. É como se Deus estivesse dizendo exatamente assim: deixa comigo. Você tentou de várias formas, não deu certo, a sua força não é suficiente, deixa comigo. Eu posso, eu faço, eu sou, eu mando, eu determino, eu exalto, eu levanto, eu dou vitória. Irmãos, nós não fomos chamados para ser cauda, mas para sermos cabeça. Ele nos chamou para que nós possamos trilhar caminhos e veredas de paz, de justiça. Mas para isso, lembre-se, igreja, só é possível chegar ao topo estando com Ele. A sombra do Altíssimo, Ele vai na frente, eu estou na sombra. Se eu passar na frente dele, eu caio. Mas se eu ficar escondidinho no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, sabe o que acontece? A potente mão do Senhor vem sobre mim, e Ele vai me levar a lugares altos. Eu começarei a ver, contemplar, sentir coisas novas, viver como uma nova vida, uma nova criatura em Cristo Jesus. Irmãos, as coisas velhas se passaram, não existe mais. Sabe aquela irmã e aquele irmão derrotado? Morreu, porque agora nós somos vitoriosos em Cristo Jesus. Aquele caído, desesperado, não existe mais. O que existe agora são guerreiros de Jeová. O poder de Deus, a mão de Deus está sobre nós, e Ele nos unge, Ele nos dá tudo o que nós precisamos, como diz o apóstolo Pedro, para ter uma vida santa e piedosa, sem que nada nos falte. Mas lembre-se, igreja, concluindo esta mensagem, desça a olaria de Deus, deixa Ele fazer, Ele trabalhar, Ele ensinar, Ele mostrar, Ele doar. Sabe aquela vitória, aquela bênção que você quer? Está na mão dele. Ele diz assim: busque primeiramente o meu reino e toda a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. O foco muitas vezes, irmãos, está errado, porque o nosso foco tem que ser em Deus e não na nossa vida. O nosso foco tem que ser no reino de Deus e não nas coisas que precisamos, porque Ele conhece todas as coisas, sabe do que nós necessitamos. Mas, irmão, ninguém para um homem e uma mulher destemido, cheio do Espírito Santo, que faz a vontade de Deus, que faz a obra de Deus. As dificuldades vêm, mas elas caem por terra. E Deus, o próprio Deus, Ele tem prazer em que nós nos levantemos. Ele tem prazer que nós recebamos a vitória, porque o nome de Deus só é glorificado na bênção. Quantas vezes o rei Davi, em suas orações, no momento de angústia, dizia: Senhor, porventura, quando eu deitar ao pó, poderá o seu nome ser glorificado? Não, porque Deus só é glorificado quando nós temos vitória. Então, irmãos, vamos fazer com que o nome de Deus seja exaltado e glorificado. Vamos entregar totalmente, sem limitação, nas mãos dele, para que ele trabalhe em todas as áreas de nossa vida, e nós possamos experimentar qual a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Que o Senhor possa abençoar esta igreja rica e abundantemente. Que a graça, a misericórdia do Senhor esteja sobre cada um. Que o amor de Deus, o Pai eterno, possa estar em nossos corações e possamos viver novidade de vida, viver a vida que Deus projetou para mim e para você. Basta crer e se entregar. Renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Não pare. Está difícil, não pare. É dificultoso, não pare. Está doendo, não pare. Está chorando, não pare. A vitória está no final da caminhada. Eu digo para você: está chegando a hora.
Está chegando a hora. Nós em breve, irmãos, iremos ouvir o soar da última trombeta. Sabe o que isso diz? Todo choro irá cessar, toda dor irá cessar, não terá mais problema, mais tribulação. Em breve nós iremos encontrar com Ele nos ares. E a Bíblia diz que assim como Ele é, nós o veremos e seremos semelhante a Ele, com glória. E eu vou ficar feliz, porque eu saberei que aonde eu estiver, nós iremos subir juntos, glorificando e exaltando aquele que vive para tudo sempre. Igreja, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém.